galera é alucinada com futebol, alucinada com futebol, o pessoal é bem fã de futebol mesmo, e não só futebol, mas negócio, né? Sim. Só que o Botafogo, por ter virado SAF, recente, 2021, né? 22 para 23. 22 para 23. Isso. O Botafogo vai além, né, cara? O Botafogo tem uma holding por trás, tem um Sim. dono, que é o John Textor, né? Sim. Que é uma figura bem midiática. E aí eu queria saber de você, cara, como é trabalhar em uma rede, né, multiclubes, Uhum. né? A gente estava falando aí no episódio que tem o Lyon, Sim. tem alguns outros clubes, tem um na Inglaterra também, não tem? Não, na Inglaterra não, Na Inglaterra não tem. não, nós não França? temos. Nós temos na França, o Molenbeek na Bélgica e tem uma academia nos Estados Unidos que é o UFC Flórida. O UFC Flórida, legal. Isso, então somos nós 4, os clubes do grupo. Cara, como é que é trabalhar numa rede como essa, cara? Como é que você abre a sua cabeça como profissional do futebol para isso? É muito interessante, né? Porque a gente tem trocas com eles, né? A gente... Obviamente que a gente tem a peculiaridade de cada clube, mas a gente tenta fazer tudo de forma ordenada e organizada como um grupo. A própria organização, estrutura organizacional do Botafogo foi espelhada no que o Lyon tem. Por exemplo, eu sou o diretor de coordenação do futebol, o Alessandro Brito é o diretor de gestão esportiva. São pares. Coisa que aqui no Brasil ainda você tem um diretor executivo. Cara, o diretor não consegue fazer tudo. Ele contratar, lidar no dia a dia, assinar contrato, receber os empresários, vestiário e todas. Então, assim, a gente compartilha melhor. A gente tem uma diretoria que a gente compartilha tudo e a gente ainda tem, além disso, uma diretoria que é a de mercado. Que aí tem um diretor de mercado que basicamente está focado na venda dos atletas. Por isso que o Botafogo, por exemplo, é um dos principais clubes vendedores de atletas da América do Sul, porque a gente tem um departamento especialista nisso. Esse departamento, por exemplo, num diretor executivo de futebol, num clube que tenha uma estrutura regular, ele tem que fazer a entrada, o dia a dia e a saída de atletas. Aqui a gente consegue fazer de forma mais organizada e de forma mais específica cada uma delas. Obviamente que a gente conversa entre todos, claro. Só que a gente dá um foco, uma ênfase maior em cada um dos aspectos. E aí eu acho que por isso que a gente conseguiu, na verdade, todos esses êxitos, não só dentro de campo, como fora de campo. E por estar nessa rede de clubes, a gente também compartilha, troca metodologia, entende o que eles estão fazendo lá de melhor, o que a gente faz aqui, a gente consegue fazer colaborações de trabalho com relação a scout, monitoramento, tipo de jogo, treinadores. Então, assim, a gente consegue, como um todo, se ajudar. E, obviamente, além das vantagens de ter um grupo de clubes que quando um passa por uma necessidade financeira, uma situação de necessidade financeira maior, um outro clube pode ajudar e vice-versa. Então, assim, é um organismo que o atleta vê de forma atraente também. Às vezes um atleta ele quer vir para o Botafogo, mas ele também quer, num momento posterior, pensar num próximo passo, estar atuando na Europa. Então a gente tem um clube na Europa de primeira divisão, da segunda divisão na Bélgica, então assim, a gente consegue alocar. Hoje a gente tem atletas, por exemplo, no passado a gente teve atletas que a gente emprestou e direcionou para o Lyon. Atualmente a gente tem alguns atletas emprestados para o Molenbeek na Bélgica. E a gente consegue fazer a troca. A gente já teve atletas do UFC Flórida que vieram pra cá. O UFC Flórida é um time da MLS? Não, é um time basicamente de academia. É um time de formação de academia, que não disputa a MLS. Só que é um clube, de novo, de formação de atletas. E aí a gente traz alguns atletas pra cá pra que incremente, incentive a cultura esportiva lá. Em breve ele vai montar um time lá, não vai? Aí, um projeto, né? Aí fala por ele, o John ele pensa grande sempre, né? Com relação a tudo. E aí, óbvio, vai depender muito dele para saber qual que é o melhor direcionamento do grupo de clubes dele. Claro. Hoje aqui, de novo, a gente trata cada clube de forma independente, mas a gente compartilha o que tem de bom de cada clube. Então a gente consegue fazer essa troca. Obviamente que na mídia está se falando aí sobre uma situação de briga societária, muitos perguntam, a nós não gera nenhum tipo de impacto, a gente segue fazendo o nosso trabalho da forma como a gente vem fazendo, é uma discussão muito mais a nível societário, a nível de sociedade do próprio John, que não
não gera nenhum tipo de repercussão para nós internamente. Que legal, cara. Até porque tem muito jogo de narrativa, né, Léo? Tem. E você, como um excelente diretor, você vai ter que separar o que é fato, o que é narrativa e principalmente blindar. Blindar. E trazer transparência pros profissionais, pros atletas também, para que eles entendam, cara, isso não impacta na gente, cara. Ah, aconteceu isso e aquilo. Cara, isso aí é uma questão societária, não cabe nem a gente falar sobre isso, porque é um assunto societário, que não é nosso. Aqui dentro do clube isso não vai nos afetar. Então, é a forma como a gente trata, de novo, de forma transparente ali as informações para que todos entendam o que está acontecendo. E sua relação com o John? Tranquilaça? É boa. Cara, é fera, boa, né? É boa. Fera. É boa. Obviamente, o John é um cara que sempre cobra por mais e melhor. Não é à toa que a gente conseguiu, logo nos primeiros anos de SAF, ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Ele sempre quer estar na busca pela perfeição, por mais e melhor, e não é só ganhar, tem que ganhar e jogar bem. Então, assim, ele tá sempre nos cobrando de forma positiva sobre, cara, o que a gente pode fazer de melhor. E, de novo, ele é uma pessoa que nos deixa trabalhar com tranquilidade. Isso eu acho que é uma parte muito interessante de ser uma SAF com um dono, que a gente tem uma pessoa que tem um objetivo claro, que tem as ideias claras sobre o que ele quer e como ele quer, e ele deixa e confia as pessoas para que as pessoas desempenhem o melhor para que a gente possa conseguir os objetivos que ele já tinha almejado. E a diferença para um clube associativo é que a gente tem que falar com o conselho, com várias pessoas, às vezes as pessoas não comunicam umas com as outras e têm pensamentos divergentes de como alcançar o objetivo do clube, e às vezes elas têm objetivos diferentes para o clube. Por não serem donos, sempre ocorre essa dúvida. E aí alguns clubes ainda têm aquela indefinição a quem você responde. Então, um fala uma coisa aqui, outro fala uma coisa ali, outro fala outra coisa ali, e ainda tem essa dificuldade. Pô, esse cara me deu um direcionamento, esse quer que eu faça outro, completamente contrário. Então, clube associativo acontece muito isso. Se eles não têm uma unicidade, não têm uma centralização numa pessoa de punho mais firme, ou que tenha um direcionamento mais claro, isso pode acontecer. E no caso do John, ele determina o caminho, traça e dá autonomia para que a gente faça o nosso trabalho. Líder, né, velho? Eu gosto do John. Pô, se ele assistiu o podcast, John, you are the guy. Eu acho ele fera. Cara. Figura midiática e pra mim, ouvindo agora de quem tá próximo dele. E veio pra transformar, né? Veio pra transformar. E tem conseguido, Léo, vamos falar a verdade. Tem conseguido. Veio pra transformar o futebol, veio pra profissionalizar o futebol, veio pra mostrar que dá pra fazer diferente e melhor, dá pra melhorar, talvez. Participou aí de várias discussões que acabaram por culminar na mudança de algumas mentalidades que eram mentalidades de décadas passadas, que, por que isso é assim? Não, porque sempre foi. E ele trouxe meio que, vamos mudar o status quo e vamos começar daqui pra frente. O que eu faço de melhor nos Estados Unidos? O que faz melhor na Europa? Exato. Por que a gente não tem que estar aí? E hoje a gente vê a própria CBF também já se modernizando nesse sentido e mudando algumas tecnologias e regras e tal, para que a gente fique mais próximo das melhores práticas. Total. Ele foi um no passado, né? Agora ele já tá em casa, ele já quase é um brasileiro, mas ele foi um outsider, né? Assim como você, na sua entrada no futebol, você foi um outsider. Hoje, 10 anos de carreira já, mas você foi um outsider. Exato. Muito legal.